Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Linkscast, o podcast que eu, Damiana Tizen, criei para os meus clientes, para os meus parceiros de negócios, para a gente falar de marketing, posicionamento digital e os assuntos, é claro, dos nossos clientes. E hoje eu tô aqui com a Caroline Vargas, que é mentora energética e há mais de 5 anos atua com terapias integrativas, ajudando as pessoas a desbloquearem o seu financeiro, o seu emocional, através de um método próprio de técnicas energéticas. Já fiquei querendo saber mais aqui só desse iniciozinho. Então me conta, Carol, o que te levou a escolher essa parte das terapias integrativas? Bom, primeiramente, gratidão por esse convite de estar aqui falando algo que eu amo, que é sobre terapias integrativas. O meu processo todo nas terapias, primeiramente, eu no mercado de trabalho comecei com 18 anos sendo vendedora de uma loja de cortinas da minha mãe. Peguei muita experiência como vendas, com posicionamento, com cliente, aprendi muita coisa, porque afinal, 18 anos entrando no mercado de trabalho, a gente está bem crua nessa parte. Depois disso, eu montei a minha própria loja de sofás. Então, durante 9 anos, eu tive uma loja de estofados, decorações, mesas de jantar, junto com a minha sócia, minha cunhada. Legal. Foi um momento muito bom da nossa vida, porque a loja estava sendo muito próspera. Eu estava com um casamento leve, um casamento feliz, o faturamento estava fluindo. Só que a minha virada de chave foi quando nasceu o meu segundo filho. O meu filho mais velho começou a ter algumas crises emocionais, muita birra, começou a ter muito ciúme. E aí, tu sabe, né? Aquele período puerpério, pós-gravidez, a gente tá cansada, a gente não dorme direito de noite. E aí eu comecei a não saber lidar com aquela situação. Então eu resolvi que eu ia levar ele num psicólogo de desenvolvimento infantil. E toda semana eu ia levar ele fazer o tratamento, para que ele pudesse se desenvolver de uma forma melhor, porque afinal de contas, com as ferramentas que eu tinha na época, eu não estava conseguindo lidar com facilidade com tudo aquilo. Levei ele, então, durante 1 ano e meio, naquela psicóloga de desenvolvimento infantil, não senti muito retorno, o processo estava muito lento. E a partir disso, eu vi um anúncio no Instagram de uma pessoa que eu já conhecia, que estava falando sobre barras de axis. Nunca tinha feito nenhuma terapia integrativa, nem reiki, nem absolutamente nada, mas fiquei curiosa porque ela falava que poderia ser usado para crianças também e que tinha um resultado muito grandioso. Entrei em contato com ela, comecei a fazer perguntas, ela me disse que era maravilhoso, porque as barras baixam as ondas cerebrais, tu entra num estado de meditação e que ia ser muito grandioso. Porém, ela só tratava a criança se ela pudesse tratar a mãe também, porque afinal de contas o filho ele é um espelho energético também da mãe e das nossas ações. Mas, no meu interessante ponto de vista, eu achava que eu não tinha nada para tratar, porque afinal de contas eu já estava com uma empresa consolidada, faturando, um casamento bom. Então, na minha vida, parecia que estava tudo perfeito. Só o meu problema maior era lidar com os desafios que ele estava enfrentando com a chegada do irmãozinho. Mas, como fazia parte do tratamento, então eu fui fazer as sessões de barras, né? Então, uma semana eu fazia, uma semana ele fazia, uma semana eu fazia, uma semana ele fazia. E ela falou pra gente fazer 4 sessões. Na primeira sessão, a expectativa estava tão grande, eu realmente não senti nada no corpo. Muito controle, né? Na segunda sessão também não senti nada. Mas, tudo bem, tinha contratado o pacote de 4, fiquei. Na terceira sessão, eu consegui sentir um alívio muito grande. E na quarta sessão, foi uma virada de chave. Eu saía da sessão dela chorando de gratidão, porque o meu corpo realmente conseguia sentir que várias camadas tinham sido desbloqueadas a partir das sessões, e que finalmente eu estava conseguindo enxergar e ser grata por tudo que eu já tinha conquistado. E que o comportamento dele, sim, era uma influência dos meus atos também, que eu não estava conseguindo perceber, e eu consegui ter mais clareza nas sessões de barras. Aquela técnica começou a fazer tão bem para nossa vida, para nossa família, foi algo assim tão incrível, que a gente começou a fazer sessões mais regulares. Então, depois dessas 4 sessões, eu renovei o pacote. Meu marido começou a fazer também, e todo mundo da família começou a fazer. Que legal. Depois disso, eu recebi um anúncio no Instagram que foi muito interessante, dizendo que eu poderia fazer a classe de barras, que era uma classe de 1 dia e eu ia aprender a técnica. Então, no meu interessantíssimo ponto de vista, eu pensei, poxa, eu vou poder fazer mais frequente, porque barras, quanto mais vezes tu faz, mais coisas tu libera. Eu ia poder fazer mais frequente e eu ia poder aplicar daqui a pouco até no meu filho que estava recém-nascido, porque também pode, eu poderia fazer trocas com meu marido. E aí eu fui fazer esse curso, mas sem intenção nenhuma de um dia me tornar terapeuta, né? Fui fazer para desenvolvimento pessoal mesmo. Quando eu fui nesse curso, eu descobri que além da técnica eu recebo ferramentas energéticas.
Então, tu imagina, para quem estava entrando nesse universo das terapias integrativas, eu descobri que existiam ferramentas quânticas para poder auxiliar no dia a dia, foi algo mágico. Porque além das sessões, eu ainda usava essas ferramentas verbais e consegui ensinar para os meus filhos desde pequenininho, e aquilo começou a transformar a energia da nossa casa. Foi algo, assim, muito bom. E aí, depois disso, eu comecei a me aprofundar nos cursos de Access, porque ele tem uma jornada. Então, tem vários cursos mais profundos, não de um dia, de 2, 3, e eu fui me aprofundando em outras técnicas. Meu marido também, que hoje ele é empresário, ele também se aprofundou e fez vários cursos de Access, e a gente começou a mudar toda a nossa dinâmica dentro de casa. Nosso faturamento começou a aumentar cada vez mais, as vendas, o nosso sentimento de gratidão, a nossa conexão entre todas as pessoas da família. E o problema que, na verdade, eu achava que existia no meu filho, na verdade não existia. Eu estava focando no problema e quando tu foca, tu expande. Uhum. Então, na verdade, o problema estava mais em mim do que nele. E como tu baixa as tuas ondas cerebrais, tu entra nesse estado de meditação, tu fica muito mais calmo. Porque, afinal de contas, a gente sabe que esse momento pós-parto, o neném não dorme direito, a gente fica mais estressado e não sabe lidar. Então, foi um baita alívio para mim, porque me trouxe muita segurança, muita clareza e melhorou em todas as áreas da nossa vida. Nossa. Então, essa foi a primeira parte. Depois disso, eu ainda trabalhava na loja. Então, durante o dia eu fazia todos os atendimentos, só que as pessoas conhecidas começaram a me pedir as sessões, porque eles estavam vendo a transformação que a gente estava tendo em casa. Então, começou parentes e alguns amigos me pediam as sessões. Tá. Comecei a fazer as sessões na churrasqueira da minha casa, olha que interessante. Peguei uma maca emprestada, coloquei na churrasqueira da minha casa e comecei a atender as pessoas. Elas começaram também a ter resultados incríveis, começaram a voltar e a indicar outras pessoas. Só que aí eu comecei naquele questionamento. Poxa, mas eu tô trazendo um desconhecido pra dentro de casa, como é que eu vou fazer isso? E aí eu consegui perceber que o universo estava me empurrando para que eu pudesse ter o meu espaço. Então eu falei, não, se eu tô conseguindo vários clientes para essa técnica, então eu acho que tá na hora daqui a pouco de eu ter um espaço. Então na parte de trás da minha casa, eu tinha um espaço que antes era um quarto, eu transformei na minha sala, tinha um banheiro separado, uma entrada separada e eu montei lá a minha sala de atendimentos. Uhum. Então eu podia ficar perto de casa e ao mesmo tempo eu conseguia atender o cliente com muito mais conforto, né? Porque afinal de contas os móveis todos eram da loja, então foi muito fácil fazer toda essa transição e essa montagem. A partir do momento que eu montei meu espaço, os clientes começaram a vir. Porque quando tu dá o primeiro passo, o universo coloca o chão e te empurra para aquilo que já está predestinado no teu destino. Comecei a trabalhar durante o dia na loja e final do dia eu fazia os atendimentos e intercalava alguns clientes que só podiam na parte da tarde. E levei essa jornada dupla por muito tempo. Então eu não conseguia investir muito no meu negócio de terapias, porque afinal de contas eu também tinha loja e mais 2 filhos que me demandavam. Uhum. Mas eu fazia o que eu conseguia. E cada cliente, ele indicava outro. Ele indicava outro e ao mesmo tempo eu me tratava junto com ele. Porque eu estava trazendo consciências para ele, mas querendo ou não, aquela consciência, eu também já estava me tratando, eu também já estava vendo num ponto de vista diferente e eu também estava ansiada por cada vez trazer mais conhecimento para mim e para as outras pessoas. Então foi uma jornada dupla de transformação, onde eu tratava o cliente, mas eu também recebia. Inclusive, é muito interessante, mas quando tu faz uma sessão de barras de Access, tu também recebe energeticamente. Então, eu também estava recebendo. E aí, em janeiro do ano retrasado, eu me mudei para Santa Catarina. E a partir disso, eu não precisei mais fazer o meu trabalho presencial na loja. Então, eu fazia só as demandas no online, o que me possibilitou ter mais tempo para investir no meu negócio de terapias. Então, eu contratei uma mentoria para mim ter processos estratégicos para poder alavancar o meu negócio de uma maneira mais escalável. Porque, afinal de contas, as estratégias de um negócio de sofá é totalmente diferente de um negócio energético. A busca por clientes, o produto, tudo. Então, eu precisei rever todas as minhas estratégias para que o meu negócio pudesse ganhar força. E, a partir disso, cada vez ele foi crescendo mais e mais. E hoje eu trabalho não só com barras, com várias outras técnicas. Ao longo dessa jornada eu me tornei facilitadora de barras também, então sou facilitadora da técnica. É tipo uma professora. Isso aí, tipo uma professora da técnica, onde eu ensino as outras pessoas. Trabalho também com registros acásticos, terapia da multidimensional e várias outras ferramentas que eu fui me aperfeiçoando ao longo da jornada. Então essa foi a minha transição. Na verdade eu escolhi barras de Access, escolhi me tornar terapeuta
porque eu precisava mostrar para as pessoas que não é normal tu viver na depressão, que não é normal tu viver num relacionamento ruim, que tu sim tem escolha com ferramentas energéticas, do que só o modo tradicional, que geralmente demora mais tempo. E como é que a pessoa sabe o que ela tem que fazer? Tipo, são tantas coisas, né? Tu falou aí umas 5. Registros acásticos, barras de Axis. Continua. Terapia da multidimensional, constelação familiar também, eu tenho uma parceira que faz para mim. Então, assim, o primeiro passo do meu método, na verdade, ele é uma investigação energética. Tá. Então, nessa investigação, a gente vai conseguir ter consciência do que precisa ser tratado. Porque parece mentira, mas a maioria das pessoas não tem clareza de onde está o seu desequilíbrio. Tu pode chegar para mim agora e dizer, quero tratar o financeiro. Ok, mas o que está travado no teu financeiro? Tu não tem clareza. Tu só sabe que tem algo que está te puxando para trás. Então, quando a gente faz essa investigação, tu tem clareza. O que dentro do teu financeiro está sendo travado? Talvez uma energia de controle, talvez os teus chakras estão desequilibrados. Então, dessa investigação, eu consigo ter clareza de quais as ferramentas para serem feitas a seguir. Então, o primeiro passo é essa, é uma investigação feita totalmente à distância, com os dados energéticos, para a gente ver qual que é a ferramenta que vai ser utilizada. E as barras também à distância ou não? Não, as barras de Axis é o único processo que tem que ser presencial, por isso que hoje em dia, como a minha demanda de trabalho está muito grande, eu praticamente não faço mais sessões presenciais, mas eu facilito a técnica, mas antes eu trabalhava bastante com a sessão presencial. Entendi. Então, se porventura a pessoa escutou aqui o podcast, eu quero barras com a Carol, ela tem que ir até Itajaí? Não, até Estaleiro. Estaleiro. E caso, né, seja um cliente assim que tu vai fazer várias coisas, tu vai até a pessoa também ou não? Não, geralmente não. Barras de Axis, ele tem que ser presencial no teu espaço. No teu espaço. Porque é mais tranquilo. E se não, qualquer coisa, se a pessoa for distante, eu posso indicar algum profissional, né? Ou às vezes até um aluno que já fez classe, que é de outras cidades também. Posso indicar um profissional de confiança. Entendi. E aí, se a pessoa quer fazer o diagnóstico contigo, ela entra no teu Instagram e já encontra facilmente. Isso aí. O diagnóstico, ela pode fazer totalmente à distância. Então, eu atendo pessoas do mundo todo, dos Estados Unidos, de Lisboa, da Holanda, de vários lugares. Tu só precisa me passar os teus dados energéticos, nome completo, data de nascimento e endereço completo com CEP. A partir disso, eu faço a investigação, a gente agenda 30 minutos de chamada para que eu possa te explicar. Porque, afinal de contas, é uma ferramenta totalmente nova para muitas pessoas que não conhecem esse universo de energia. Então, tu consegue ter mais clareza a partir das explicações que eu vou te dar na chamada. Tu diria que a gente tem que fazer um tratamento contínuo? Sempre? Não diria que a gente precisa fazer um tratamento contínuo. Na verdade, assim, quando a gente faz a investigação, a gente vai olhar várias áreas da tua vida. Então, tu pode olhar relacionamento, tu pode olhar dinheiro, tu pode olhar relações familiares, tu pode olhar pro teu profissional. Então, naquela primeira investigação, naquela primeira mentoria, a gente já vai olhar para várias áreas da vida. Só que, obviamente, a gente está sempre em constante desenvolvimento. Então, no momento que a gente desbloqueia algo, vai surgir outras coisas para a gente ir para o próximo nível. Então, não se requer que seja feito um tratamento contínuo. A terapia integrativa, ela é muito mais efetiva e muito mais rápida do que o tratamento normal. E ela consegue pegar no ponto-chave. Mas acredito que tu não precisa fazer um tratamento contínuo. Tu pode fazer ciclos. Então, agora tu fez uma mentoria. Daqui 3, 4 meses, tu tá com outras ideias. Tu tá mudando o teu profissional. Tu mudou o teu relacionamento. Tu tá mudando a tua energia. Tu pode fazer uma investigação para ver se requer que seja feito algo em relação a isso. Tá, mas se eu, por exemplo, quero sempre ser atendido, existe um atendimento assim? Tipo, mensal, assim, que nem psicoterapia, por exemplo? Sim, existe. Geralmente, o que eu faço? A pessoa faz a mentoria completa no primeiro ciclo, onde a gente vai olhar para várias áreas, e depois tem clientes que contratam tratamentos pontuais. Então, a gente faz de 15 em 15 dias, e aí a gente vai vendo o que tem necessidade. Então, uma limpeza de casa, tu vai fazer na mentoria completa, e depois, se precisar, tu vai fazer daqui 2 meses. Carol, agora essa semana eu estou com ansiedade, quero focar para isso. Então, tu pode focar. Tu pode fazer tratamento também se tu quer vender uma casa, se tu quer vender um terreno, se para um processo judicial. Então, tem pessoas que fazem a mentoria completa para te olhar como pessoa, mas que tem outras demandas também que pode ser trabalhado na mesa. Então, é muito interessante por isso. Tu pode contratar o tratamento pontual de 15 em 15 dias e ser acompanhada mensalmente. É que toda a tua história que tu contou ali, para mim, ficou bem em destaque a barras. Então, tu acha que o resto do tratamento que não tem barras, ele funciona da mesma forma?
Na verdade, assim, barras de Axis, ele foi o início do meu tratamento, porque eu não conhecia nenhuma outra técnica. E barras de Axis é muito bom para as crianças, porque tem tratamentos energéticos que eu faço que ainda não pode ser usado para criança. Por quê? Porque a criança abaixo dos 7 anos, ela ainda não tem, como é que eu vou te dizer, maturidade energética. Ou seja, não adianta ela receber uma consciência se ela ainda não tem clareza do que fazer com aquilo. Claro. Então, ela primeiro precisa crescer um pouco mais para entender o que precisa ser desbloqueado. E barras não. Então, como o meu problema inicial era o meu filho, barras foi a melhor solução. Então, tem tratamentos que eu posso fazer para criança, mas barras seria o mais focado. Entendi. Agora, para qualquer outra pessoa que tenha outro problema, relacionamento, limpeza de ambiente, financeiro, os outros tratamentos são muito efetivos também. Entendi. Tá, e me conta um caso, assim, que te impactou de cliente teu, né? Que tu atendeu e que gerou uma transformação que nem tu contou da tua vida, assim. Então, eu vou, na verdade, contar três bem rápidos, porque eu tenho vários relatos de pessoas que tiveram resultados incríveis, inclusive pode dar uma olhada no Google, no Instagram também tem vários. Eu tenho uma cliente que a gente fez um tratamento pontual para ela, onde ela era mentora, então ela queria aumentar o seu faturamento com mentorias. Só que como ela estava no início, ela ainda não tinha conseguido vender muitas mentorias, então ela colocou que o objetivo de faturamento era R$15 mil mensais de mentoria. Eu fiz o tratamento dela na parte da manhã, de tarde, quando eu passei o testemunho, ela me mandou o feedback que ela tinha fechado 3 mentorias, exatamente no valor de 15 mil, que era o valor que nós tínhamos botado para cocriar no mês inteiro. Então foi muito bom e é um objetivo na área financeira, mas parecido com esse tem vários outros. Tem uma cliente na área de relacionamento, que ela é uma amiga minha, inclusive ela é minha madrinha de casamento, ela é a aeromoça. E ela sempre teve relacionamentos muito difíceis. Ela ficava 1 ano, daqui a pouquinho ela já separava, passava um tempão solteira, não conseguia mais ninguém e ela estava muito desgostosa. E a crença limitante era que não existia homens que queriam algo, que ninguém queria mais nada com nada, que não existia homem que presta. E aí ela foi me procurar para fazer esse tratamento. A gente fez 2 tratamentos pontuais. E olha que interessante, depois disso, tem um colega dela de aviação, que é piloto, que ele era casado e ele estava em processo de separação. E aí ele começou a conversar com ela sabia que ele era casado e ele convidou ela para sair depois que ele se separou da mulher. Ela ficou surpreendida porque nem sabia que ele estava se separando. Eles saíram, começaram a namorar 1 mês depois e agora, depois de 8 meses, ela tá noiva. Ai, que legal. E com uma pessoa que tem tudo a ver com ela, porque como ela é aeromoça, ele também é piloto, porque às vezes, dependendo da pessoa que tu vai pegar, não vai entender muito bem os teus horários, os teus fluxos, às vezes tem que viajar, ficar mais tempo fora. Então, uma pessoa que tem tudo a ver com ela, de uma idade parecida, e ela tá super feliz. Esse é um case na área de relacionamento. E na área de saúde mental, eu tinha uma cliente que ela tomava 3 tipos de remédio faixa preta. E o médico falou pra ela, olha, tu vai ter que procurar alguma coisa alternativa, porque assim, o teu remédio, daqui a pouco ele vai criar dependência e ele não vai mais fazer efeito. Só que ela não conseguia dormir de noite, ela tinha que dormir com a luz ligada. E ela tinha episódios onde ela tinha crises de pânico e ela dizia que parecia que tava caindo as carnes, assim, da pele dela, como se ela estivesse derretendo. Tadinha. Se ela tivesse com o celular, ela tocava longe, porque parecia um monstro. E aí ela tinha que ir pro hospital. Então, assim, eram crises de pânico muito desesperadoras, uma crise de ansiedade absurda. E, querendo ou não, afetava no relacionamento. Porque, afinal de contas, o marido dela tinha que dormir com a luz ligada. E aí, como última alternativa, a gente começou um processo de barras de Axis. Então, essa cliente foi bem no início, quando eu estava focada mais em barras. E ela fez 10 sessões de barras. Na 10ª sessão, ela só estava tomando 1 remédio, faixa preta. Ela conseguiu tirar os outros 2. E, finalmente, ela teve uma vida nova. Daí depois ela só ficou fazendo 1 sessão por mês como forma de manutenção, mas ela realmente teve uma vida nova, conseguiu dormir com a luz apagada. Também tem um relato dela no Instagram. Legal. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem mais saída, mas às vezes uma crise de pânico, uma ansiedade, pode às vezes ser o teu corpo dando um alerta que tu precisa olhar pra dentro, que tu precisa olhar pro interno, que tu precisa olhar pra ti, pra que tu resolva lá na raiz do problema. E aí, às vezes, a gente vai lá, toma um remédio e faz tudo errado, né? Porque tapando só com a peneira. Isso aí, porque quando a gente mascara com um remédio, a gente não tá indo lá na raiz do problema. Por isso que hoje em dia eu não gosto muito mais de fazer tratamentos pontuais. Por quê? Ele dá resultado? Dá, que nem o remédio.
Ele vai ir lá e vai estancar um resultado. Uma mesa para o financeiro, vai me dar resultado se eu fizer só uma mesa? Vai! Só que talvez depois tu não consiga ter constância para manter aquele resultado. Porque, afinal de contas, se os clientes não estão chegando, tem uma causa raiz por trás de tudo isso. Então, a gente precisa olhar para isso. Entendi. Então, quando a gente faz a mentoria completa, a gente está no atendimento semanal, olhando para todas as tuas crenças. Eu não estou no atendimento pontual. O atendimento pontual é mais para quem já passou pela mentoria, já tem todas as ferramentas energéticas e quer fazer algo pontual. Eu quero vender um imóvel, agora eu quero aumentar meu faturamento. Daí sim. Entendi. Nossa, é muita coisa, né? Meu Deus, eu tô pensando, lembrei agora de um vídeo, até acho que mandaram no grupo que tu tá comigo, que ela fala sobre os hertz, né? Que se tu não tá vibrando no hertz, tá muito baixo, tu não consegue prosperar, né? Isso aí. E como que a pessoa sabe essas coisas? Tá, então assim, existe uma escala que foi criada em 1983 por David Hawkins, e essa escala ela mostra que os nossos sentimentos emitem uma frequência. Então, quando a gente tá lá embaixo, que nem tu falou, raiva, medo, ódio, culpa, comparação, que hoje é um sentimento que vem muito aflorado, principalmente nos jovens, todo mundo anda se comparando, tu tá em frequências muito baixas. Então, imagina uma estação de rádio. Se tu quer escutar música sertaneja, tu vai colocar 93.2. Mas se tu quer agora escutar música gospel, tu tem que mudar a tua frequência e sintonizar outra rádio. Porque, afinal de contas, naquela rádio só vai tocar sertanejo. Então, tu precisa mudar a frequência do rádio para que tu acesse novas pessoas, oportunidades. E com a gente é a mesma coisa. Então, se hoje tu tá no trauma e drama, tu tá na reclamação, tu tá se vitimizando, colocando a culpa em todo mundo, tu não vai conseguir cocriar nada. Então, acima de 200, nessa escala de David Hawkins, que é a frequência da coragem, é onde a gente sai do trauma e drama. A gente para de colocar culpa em todo mundo, a gente assume o nosso papel de autorresponsável, porque a gente cria a nossa realidade o tempo todo. Tu nunca teve um dia que tu acordou, já tava tudo dando meio errado, tu não parou para fazer uma meditação, uma ferramenta, alguma coisa, e aquilo só foi se prolongando em outras situações ao longo do dia? Não, quando eu acordo e me conecto já com Deus e tudo, nossa, o dia é outra coisa, né? Agora peguei o costume de acordar e escutar louvor todo dia, de manhã. Porque eu não consigo meditar. Então, quando eu tô me arrumando, eu tô escutando. Daí eu tô me conectando de alguma forma, né? E querendo ou não, as músicas gospel, ela tem uma frequência muito alta. Então, tu já tá elevando a tua frequência vibracional. E na parte da manhã, a gente emite ondas alfa e ondas beta. Então, é mais fácil da gente conseguir se conectar. Mas a meditação, eu ia te dizer que ela é maravilhosa, porque querendo ou não, tu se conecta com o teu feminino. A gente tem 2 polos, o masculino e o feminino, e isso é algo que as pessoas não prestam muita atenção, porque o masculino, ele é sim a nossa ação, a gente ir em busca, o nosso planejamento estratégico, as nossas metas, mas o nosso feminino é o nosso receber, é a nossa intuição. Então, o que adianta a gente estar indo, se a gente não tá com o nosso receber aberto? Inclusive, quando o nosso feminino tá em dia, quando a gente faz a nossa meditação, a nossa conexão, a gente recebe insights grandiosíssimos que a gente não recebe se a gente tá no piloto automático. Eu sei, eu tenho que implementar todo dia, né? Então, a meditação, ela te conecta contigo mesmo. E aí, tu recebe daqui a pouco o insight de um vídeo grandioso, de uma pessoa que tu podia convidar pro podcast. Às vezes, de um Reels que vai ser muito engraçado e vai dar engajamento. Ou que tu poderia mandar para um cliente fazer. Só que tu não recebe se tu tá no piloto automático. Sim, exatamente. Não, eu teve uma época que eu meditava todo dia. Antes de entrar na frequência de trabalho. Nossa, era muito legal. E foi assim que eu comecei a co-criar a agência, né? Depois que eu comecei todo dia a meditar bonitinha. Só que aí a pessoa vai fazendo tudo errado, né? Mas eu vou voltar. Eu sempre digo assim, não tem problema de tu fazer errado. Tu só tem que ter a consciência de conseguir voltar. Entendeu? Que nem a dieta. A nossa tendência é comecei a fazer dieta, daí um dia que tu foi no restaurante, comeu fora da curva, aí tu diz, agora foi tudo por lombo abaixo. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Não. Fez, errou, agora volta. Eu vou fazer isso. E outra coisa que me ficou com dúvida agora. Quando tu faz, assim, né, a mesa, né, que chama. Tu faz esse tratamento de hertz, né? Tipo, a pessoa tá em 200, tu leva pra 800, 400, 500. Sim, 600, não geralmente, sei, né? dependendo de como é que tá a frequência da pessoa. Tá, mas e como que faz isso à distância? Tipo, explica um pouco pra nós, assim. Tá, então assim, pra essa questão das mesas, eu utilizo a radiestesia. A radiestesia é uma técnica milenar, onde os homens das cavernas usavam um palitinho com um ossinho na ponta. E aí, um palitinho não, um fiozinho com um ossinho na ponta. E aí eles iam medir aonde era o melhor local para plantação e aonde poderia possibilidades de ter água. Então já é uma técnica bem antiga. A gente consegue sentir o campo eletromagnético, nosso consciente coletivo, e a gente manifesta tudo isso através do pêndulo.
Então, quando a gente faz uma pergunta pro pêndulo, ele responde através do nosso campo. Então, é como se a gente inconscientemente movesse ele para a parte do tratamento necessário. Então, quando eu coloco os dados energéticos, eu estou sinalizando para o universo que é tu que eu quero tratar. E através dessa técnica, que se chama radiestesia, a gente faz os tratamentos com a radiônica. O que é radiônica? Radiônica é os gráficos, ou seja, cada forma geométrica que tem naquelas mesas radiônicas, ela emite uma frequência. Então, por isso que cada símbolo que está na mesa, ele já é estrategicamente para o objetivo que a gente vai tratar. Então, quando eu coloco os dados energéticos e utilizo a técnica do pêndulo, eu consigo fazer desbloqueios grandiosos. Que legal. Ótimo. E falando assim das pessoas, né, do dia a dia, tem alguma ferramenta que a pessoa pode usar no dia a dia dela, em casa, para melhorar a energia? Sim. As duas ferramentas que com certeza eu mais indico e faz muita diferença na minha vida e na vida dos meus mentorados, a primeira é baixar as barreiras. A nossa tendência é já acordar e criar muros energéticos ao nosso redor. E quando a gente cria esses muros energéticos, isso nos impede de receber das pessoas, das situações, porque a gente quer se proteger. Então a gente já vai com aquela barreira, ai, não sei o que é, já tô com as barreiras erguidas. Quando a gente dá o comando baixando barreiras, é como se a gente abaixasse e a gente estivesse vulnerável para poder receber tudo aquilo que está disponível no universo. Receber das pessoas, das situações, porque afinal de contas, quando a situação não é boa, sempre pode melhorar. Ou às vezes tem algo por trás disso que se requer que a gente aprenda. Então sempre é bom, mesmo que seja ruim. Então quando a gente dá o comando baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, essas barreiras somem e tu entra num estado mais calma. Então tu pode usar quando tu tá com vergonha, quando tu tá ansiosa, quando tá se sentindo meio estranha, quando tu quer se acalmar para todas as situações. Então eu sempre falo baixando barreiras e a ferramenta das perguntas. A ferramenta das perguntas também é muito grandiosa, porque é sobre tu fazer a pergunta e não pensar na resposta. Porque quando tu pensa na resposta, tu só vai acessar o que a tua mente lógica já conhece. E o que a tua mente lógica já conhece é mais do mesmo. Porque afinal de contas, tu tá fazendo uma pergunta, é porque tu quer acessar infinitas possibilidades. Algo que tu não acessou ainda, que tu não conhece. Então, quando tu faz uma pergunta aberta, sem definição, o universo te traz a resposta. Tá, e agora tu deve estar me perguntando, como é que vem a resposta? Tá. A resposta ela pode vir de 3 maneiras. Ela pode vir em consciência. Então, de repente, tu tá lá lavando a louça e tu recebeu a consciência. Poxa, quando eu era mais nova, minha mãe falou isso pra mim e talvez isso esteja me travando em tal parte. E aí começa a vir consciências. A segunda maneira pode ser por mensagens. Então, por exemplo, do nada entrei no Instagram e olhei a mensagem de alguém que falou exatamente um texto que era a pergunta que eu tava precisando escutar. E a terceira é o campo morfogenético mostrando. Então, por exemplo, teve um dia que eu fiz uma pergunta. Universo, o que se requer para que eu acesse infinitas fontes de renda que eu jamais considerei hoje? E aí eu tava lá tomando meu cafezinho, sentada no jardim, e aí passou um bicho correndo e ele se escondeu numa toca. E aí tu pode dizer, tá, mas o que tem a ver o bicho? Quando o teu olhar se prende a algo, alguma coisa tu tem que olhar ali, porque afinal de contas tem diversos estímulos no ambiente, tu podia estar olhando para qualquer lugar. Se tu estava sentada naquele momento, naquele lugar, olhando aquele fato, é porque tem algo no teu campo que está conversando contigo. O que isso quis me dizer? Eu tinha uma palestra que eu tinha sido convidada e no primeiro momento eu recusei porque eu estava com medo, porque eram muitas pessoas. Mas afinal de contas aquilo ia me trazer um retorno financeiro e uma visibilidade. Então, como que eu tô pedindo pro universo infinitas fontes de renda se eu tô correndo e me escondendo dentro de uma toca? Quem que vai me olhar? Então, o universo estava respondendo. Só que essa parte do campo, às vezes, é um pouco mais difícil para quem não tem tanta facilidade e tanta clareza. Pra entender, né? Para conseguir entender e estar presente. Então, para te poder escutar o campo, tu tem que estar presente. Entendi. Então, as ferramentas de perguntas é uma que eu utilizo sempre. Quais são as mais fáceis? Como pode melhorar? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que se requer para que eu crie um dia incrível de muita facilidade, alegria e glória? E várias outras perguntas. Mas eu posso inventar, se eu quiser? Não, se tu quiser, eu tenho um e-book com 100 perguntas que eu posso disponibilizar para todos vocês aqui que estão olhando. É só vocês colocarem ali no link que vocês desejam ou me chamar no Instagram, que eu mando para vocês, que é um e-book que tem todas as áreas da vida, tá? Relacionamento, para criar um dia incrível, para dinheiro, para o teu negócio e várias áreas. Porque o intuito é que tu não crie definição. Quando tu fala como, quando, tu tá definindo. E como e quando e com quem vai ser, é com o universo. Tu não tem que definir. Tem que ser o quê?
Não, tem que ser o que se requer, verdade, corpo, porque daí tu pode estar perguntando pro teu corpo, tu pode estar falando verdade. Verdade, quais são as infinitas possibilidades de renda que eu não estou considerando? Entende? Ou o que se requer. Então, geralmente são os mais usados. Tem algumas perguntas que começam com como, mas são poucas. Ou onde? Onde estão as pessoas grandiosas que vão contribuir na minha vida e no meu viver? Essa pergunta eu utilizei muito quando eu me mudei para Santa Catarina, porque eu realmente não conhecia ninguém. E eu utilizei muito. E apareceu tanta gente grandiosa que eu não consigo nem explicar, sabe? Em todas as áreas da vida, muitos amigos novos, muitas Como é que é a pessoas da pergunta? mentoria. Onde estão as pessoas grandiosas que vão contribuir na minha vida e no meu Nossa, viver? eu preciso dessa. Essa foi realmente, assim, muito grandiosa. Inclusive, tem uma guria que eu conheci que foi a minha primeira cliente de barras de Axis, quando eu me mudei para Santa Catarina. Ela morava a 2 quadras do meu apartamento. A gente virou super amigas. Ela é psicóloga e o marido dela trabalha com tecnologia. Eles têm quase a mesma idade minha e do meu marido. E a gente virou super amigos. Inclusive, no final do ano, estamos indo viajar juntos. Nossa, que legal. Tá, mas aí eu tenho que, tipo, repetir o dia inteiro ou eu só falo uma vez? Não, tu vai fazer uma pergunta e vai soltar, porque afinal de contas não é uma vez e tu vai soltar, porque afinal de contas não é sobre tu ter controle, mas é sobre tu estar presente na resposta. Sim, porque daí tu fica na cabeça assim, eu tenho que perguntar de novo pra ver se funciona, né? E aí já começa a querer controlar. Dan Heer, que foi o co-criador de Access Consciousness, ele sempre fala que em até 3 dias a resposta vai aparecer pra ti. Seja de uma dessas 3 maneiras e se tu estiver presente. Entendi, que legal. Dentro das terapias integrativas, tu atua em mais uma área específica mais focada ou é tudo junto, assim, que tu mistura na hora de atender a pessoa? Então, geralmente eu não tenho um foco específico, porque na investigação energética a gente vai abranger todas as áreas da tua vida. Então, eu vou ver o que está em desequilíbrio. O que é o meu ponto de vista? Quando tu começa a se organizar do lado de dentro, todas as áreas melhoram. Então, não adianta tu querer prosperar se o teu relacionamento tá ruim, porque afinal de contas, tu tá todos os dias brigando com teu marido de noite, tu não tá com cabeça para ter criatividade, para pensar em novas fontes de renda, para pensar bem no teu negócio. Então, isso vai interferir. Então, uma área interfere diretamente na outra. Então, o meu tratamento, eu não foco só no financeiro, só no relacionamento. Eu foco em todas as áreas. Então, por isso que o primeiro passo é essa investigação, pra gente ter clareza de que área tá requerendo mais atenção. E como os nossos tratamentos, como os meus tratamentos, eles são abrangentes, eu consigo na mesma mesa poder tratar financeiro, ou posso tratar relacionamento, ou posso tratar saúde mental. Então, eu que consigo direcionar os tratamentos, mas o meu foco é sempre olhando um 360 da pessoa. Legal, muito bom. A última pergunta sobre terapia. Depois eu quero falar um pouquinho sobre marketing. Como que funciona na prática um atendimento contigo? Qual que é o passo a passo? Tá. O passo a passo inicial é a investigação. Então, pode ser de qualquer lugar do mundo, como eu falei. Eu só faço com os dados energéticos, que é nome completo, data de nascimento e endereço completo com CEP. Então, eu vou fazer toda a tua investigação energética. Depois, quando ela estiver pronta, eu agendo 30 minutos de conversa, onde tu vai poder ter clareza de tudo que precisa ser tratado. E eu vou te explicar como é o passo a passo da minha mentoria. Na mentoria, a gente vai ter 8 tratamentos, sendo eles terapia da multidimensional, constelação, radiestesia, registros acásticos e vários outros. Porque cada tratamento ele vai desbloquear uma das áreas que a gente viu ali na investigação energética. Depois desses tratamentos, eu vou te trazer, semana após semana, ferramentas e meditações. Porque, afinal de contas, eu não posso garantir que todos os dias tu vai estar bem. Pode ser que tenha situações no trabalho, algum cliente que te desestabilizou. E aí tu vai fazer o quê? Se tu tem a ferramenta certa para usar no momento certo, tu consegue sair daquele espaço com muito mais facilidade. Isso que é a virada de jogo. Então, eu tô fazendo tratamento energético e eu tô ancorando e sustentando a tua energia para aquela semana. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que ter a tua autorresponsabilidade de utilizar as ferramentas grandiosas que eu tô te trazendo. Então, são ferramentas quânticas que, se tu utilizar, pelo menos assim, decorar as básicas, tu consegue, às vezes, fazer no carro, se tu tá no banheiro. Então, não tem desculpa de tu dizer, eu não tenho tempo. Faz durante o dia. Tu faz durante o dia. Se tu quiser estar aqui conversando comigo e fazendo a ferramenta mentalmente, ela vai funcionar igual. Então, isso que é a grandiosidade. Por quê? No meu dia a dia, eu consegui perceber que a maioria das pessoas não tem tempo. Então, tu precisa de algo prático. Se eu te trouxer, agora tu tem que passar meia hora por dia meditando de manhã e de noite, tu não vai fazer, porque não é da tua rotina. Então, eu vou te trazer ferramentas que tu vai poder fazer de uma forma prática e leve. E que se adeque à tua rotina. Então, depois dessas ferramentas e meditações,
o tratamento vai estar 100% concluído. E daí, se tu quiser fazer um tratamento pontual, posteriormente, para conseguir mantendo a tua energia, tu pode fazer. Porque depois que tu faz o tratamento, é possível que as coisas vão mudando e tu vai precisar de mais, né? Entendi. Bom, agora focando um pouquinho no marketing, né? Falando um pouco da nossa agência também, das coisas que a gente vê de dificuldade nos clientes, né? Tu é uma cliente pontual nossa, às vezes contrata uma cobertura, né? Uma gravação de vídeo, mas não é uma cliente mensalista nossa. Então, eu sei que tu produz teu conteúdo sozinha e eu queria entender como que é isso pra você. Qual que é a maior dificuldade que tu vê no marketing hoje? A minha maior dificuldade justamente é fazer o conteúdo sozinho. Por quê? Eu gravo os meus vídeos, só que ao mesmo tempo eu não tenho clareza de qual vídeo que funciona, qual vídeo que converte mais. Tem muitos vídeos que às vezes me demanda um monte de tempo para fazer e ele não tem as visualizações que eu gostaria. Inclusive, meu número de seguidores praticamente não cresce. Então, essa é uma dificuldade, porque eu estou mantendo a constância, às vezes nos stories, sempre ali colocando a minha rotina, mas às vezes não de uma forma estratégica. Exato. Então, eu vejo que eu estou fazendo a constância, mas mesmo assim eu não estou tendo o resultado que eu gostaria. Tanto que hoje os meus clientes vêm bastante, às vezes das palestras ou às vezes de indicação, mas não vêm tanto do Instagram. Obviamente o Instagram, ele é como se fosse uma porta de entrada, onde a pessoa está olhando o meu conteúdo, mas ela veio de um outro lugar. Então eu não tenho muitos seguidores que, eu vi um vídeo teu, comecei a te seguir, vi o teu conteúdo e me interessei. Então assim, eu sei que estrategicamente o meu conteúdo ainda não tá do jeito que eu gostaria e ao mesmo tempo ele me demanda tempo e não me traz resultado. Sim. Mas eu tô tentando ganhar na constância e eu já tô vendo que isso não tá funcionando. Então eu falo até, quando eu faço palestra, eu falo que não adianta postar conteúdo ruim, é pior. Então é melhor tu não postar nada do que tu postar um conteúdo ruim. E quando tu posta o conteúdo ruim, ele vai te flopando cada vez mais. Isso é uma coisa que eu tô vendo cada vez mais nos perfis, né, que a gente não gerencia. A gente usa um método na agência que ele vai identificar qual o formato ideal para você. Então, quando a gente percebe que a gente está postando um vídeo e ele não está dando resultado, a gente para de postar ele. Às vezes, um vídeo olhando para a câmera, que as pessoas mais costumam fazer, né? Não é o formato ideal para você. Então, a gente tem uma cliente, por exemplo, que ela sempre viraliza com podcast, assim como a gente está agora. Só que não quer dizer que para ti vai funcionar. E um teste, ele dura no mínimo uns 3 meses. Então, tem que postar o conteúdo olhando para a câmera 3 meses. Conteúdo de podcast, 3 meses. Conteúdo take curto, 3 meses. Até que tu veja qual que é o formato que mais vai performar no teu perfil. Claro que vai flopar um pouco, mas aí tu não vai continuar postando. Tipo, porque eu falo, né? Constância hoje em dia não é mais a melhor coisa para ser feita. Então, é bom tu manter constância no stories, isso sim. Pode postar ali quantos tu quiser durante o dia. E ter essa conexão com o seguidor. Mesmo que talvez o conteúdo não seja tão bom. Então, tu tem que tentar entender o que eles gostam, né? Também é teste. Então, hoje a rede social é isso, né? É tu postar um café da manhã, não, ninguém curtiu, ninguém tá olhando, já cansaram de ver café da manhã, porque antigamente todo mundo postava, né? Comida e tudo mais. Então, agora todo mundo parou de postar. Mas qual que é o melhor primeiro story que tu vai postar que vai dar certo? De repente, todos os dias tu testar um story diferente para ver o que mais dá engajamento. Então, até às vezes a gente coloca qualquer coisa que é bem orgânico, né? Tipo, ontem eu postei a minha filha, por exemplo, desfilando em casa e aí, nossa, vai lá em cima as curtidas, né? Mas não quer dizer que todo dia tu vai ter um conteúdo assim, né? Então, enfim, é muito teste que tu tem que fazer. Mas o que tu mais vem testando que não tem dado certo? É vídeo? Na verdade, eu geralmente tento intercalar. Então, por exemplo, eu coloco algum vídeo de palestra que eu fiz, daí geralmente eu coloco algum vídeo de outra pessoa, algum vídeo mais de humor, assim, em relação ao meu conteúdo. Às vezes eu coloco algum conteúdo eu falando estilo podcast. E às vezes eu coloco algum conteúdo que é eu, mas que seja mais engraçado. Só que todos, assim, eu tô sentindo que, às vezes um vídeo dá uma ressaltada entre outro, mas todos, assim, não tem muitas curtidas. Sim, tipo, sim. ele não viralizou. Claro. Entendeu? Tu já fez pesquisa para ver o que as pessoas estão fazendo no teu nicho? Concorrência, no caso. Não, é que na verdade, assim, que nem eu te falei, como eu saí da loja agora faz pouco tempo, é tudo novo pra mim essa questão de terapias. Então, como eu faço tudo sozinha, eu faço um pouco do marketing, um pouco dos tratamentos, e aí eu não consigo ir a fundo dentro de uma área. Sim. Então, eu tô fazendo os stories, mas tem vezes que eu nem olho quantas visualizações teve. Eu simplesmente posto e larguei. Entendi. Tipo, já fiz a minha parte. Sei que tá errado, então
Com certeza poderia melhorar, mas esse é uma das minhas premissas aí, que eu sei que tá... Tem que que tá mexer. Tem um formato que está sendo bem usado agora, que ele é um compilado de momentos legais. Pode ser momentos da tua vida pessoal, pode ser só cenas que nem aparece você. E tu coloca uma frase, e essa frase ela tem que ter um potencial de compartilhamento. Então, tu tem que pensar assim, será que as pessoas vão mandar umas para as outras essa frase? Por exemplo, a gente usa esse exemplo bastante. O eu de hoje está agradecido por tudo que eu fiz. O eu de ontem está agradecido por tudo que eu fiz até aqui. Enfim, é um conteúdo topo de funil que a gente chama. Então, várias pessoas podem se conectar com esse conteúdo e enviar umas para as outras. É para atrair seguidor novo, não é para te entregar conteúdo, né? E aí, depois que a pessoa chega, tu atraiu o seguidor novo, aí tu faz conteúdo para aquela pessoa que chegou. Então, é um negócio legal para te pensar. Fazer vários takes, montar isso e colocar uma frase. Só que essa frase tem que ser bem pensada, né? Tá, mas quando tu fala o eu de querendo ou não, tu não tá direcionando pra uma pessoa, daí mesmo assim ela compartilha? É uma frase que as pessoas, qualquer pessoa possa se conectar, entendeu? Tá. Uma mulher, um homem, enfim, e possa se enviar um pro outro. Eu vejo muito isso em casamento, em conteúdos de relacionamento. Que daí, tipo, não vou lembrar de uma dica agora, mas eu posso te mandar depois ali no Instagram. Mas fazer essa pesquisa de take curto, assim, de compilado de vídeo, coisas compartilháveis, isso pode aumentar tuas visualizações. Show de bola. E, bom, vamos deixar um último recado aqui pra galera, né? O que tu quer deixar de, tipo, alguma dica? Ou também pra pessoa te seguir, pode falar pra ela o teu Instagram. Então, a minha última dica final é que tudo que tu faz pensando sempre em melhorar as tuas crenças limitantes, liberar todas as tuas travas mentais, vai reverberar em todas as áreas da tua vida. Então, olhe pra dentro, se internalize, cuide do teu feminino, mas cuide do teu masculino também. Tire momentos que se conectem com a tua essência, que sejam leves, porque quanto mais tu olha e volta pra dentro, isso reverbera em todas as áreas da vida. Então, para quem tem interesse de fazer essa investigação energética, saber como que tá a sua energia, o que precisa ser tratado, tu pode ir lá começar a me seguir no Instagram, me mandar ali os teus dados energéticos ou me mandar um oi e a gente começa a conversar sobre isso. E a propósito, meu arroba é @Carol Vargas, Carol com K, Carol Vargas _S2. Aguardo todos vocês lá. E você que está assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo, né? Com as pessoas que podem querer se beneficiar desse conteúdo. E acompanha nosso canal, se inscreve aqui, porque toda sexta-feira vai ter um conteúdo novo.